Um designer de jogos planeja um jogo que faz uso de um tabuleiro de dimensões n por n, com n maior ou igual do que 2, no qual cada jogador, na sua vez, coloca uma peça sobre uma das casas vazias do tabuleiro. Quando uma peça é posicionada, a região formada pelas casas que estão na mesma linha ou coluna dessa peça é chamada de zona de combate dessa peça. Na figura está ilustrada a zona de combate de uma peça colocada em uma das casas de um tabuleiro de dimensão 8 por 8. Então aqui a gente tem, olha, um tabuleiro de dimensão 8 por 8 e uma peça que foi posicionada aqui nessa casinha. A zona de combate é formada por essas sete casas que estão nessa linha e por essas 7 casas que estão nessa coluna, ou seja, 14 casas fazem parte aí da zona de combate. Tudo bem? O tabuleiro deve ser dimensionado de forma que a probabilidade de se posicionar a segunda peça aleatoriamente, seguindo a regra do jogo, e esta ficar sobre a zona de combate da primeira, seja inferior a 1/5. A dimensão mínima que o designer deve adotar para esse tabuleiro é quanto? Questão interessantíssima, não é verdade, pessoal? Então, a probabilidade pedida deve ser menor do que 1/5. Como é que a gente calcula a probabilidade? A probabilidade é a razão, o quociente entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis, tá? Então, imaginem aí um tabuleiro n por n. O número de casos favoráveis vai ser o número de casinhas que possui a zona de combate num tabuleiro n por n, quando você posiciona uma pecinha lá nesse tabuleiro, tudo bem? Então imagina, vamos supor que aqui você tenha, que esse tabuleiro aqui seja n por n, aí você posicionou uma peça aqui, tudo bem? Uma pecinha aqui. Bom, então as casinhas que vão fazer parte da zona de combate são as casas que estão nessa linha e nessa coluna. Só que nós estamos supondo aqui o tabuleiro com n linhas e n colunas, tudo bem? Então, quantas casinhas vão ter aqui nessa linha? A n-1, né? n-1 quadradinhos, n-1 casas. E na vertical, na coluna, n-1 casas também, na verdade? n-1 quadradinhos. Muito bem. Portanto, o número de casos favoráveis aí para a gente vai ser 2 vezes o n-1, conforme você observa aqui. Certo? Agora, o número de casos possíveis, pessoal. O número de casos possíveis é o número de casos que você pode dispor a segunda peça. Observe que uma casinha já foi ocupada pela primeira peça. Quantas casas você tem num tabuleiro n por n? Você tem n vezes n, n ao quadrado casas, né? Só que uma já foi usada. Então, a quantidade de casinhas disponíveis para você colocar a segunda peça vai ser n ao quadrado menos 1. Por isso que está aqui. Tá vendo? Número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Número de casos favoráveis é o número de casas que contém a zona de combate de uma peça colocada em um tabuleiro de ordem n, um tabuleiro n por n. Na linha que você colocou essa pecinha, você tem n-1 casas, né? E na coluna você tem n-1 casas também. Portanto, 2 vezes n-1. E o n ao quadrado menos 1 aqui é porque o número de casas de um tabuleiro n por n é n ao quadrado, só que você tem que excluir 1 porque uma das casas você já usou para colocar a primeira peça. Tudo bem? Isso tem que ser menor do que 1/5. Agora é conta, pessoal. Produto notável, n ao quadrado menos 1, você fatora mediante esse produto notável aqui, olha, a ao quadrado menos b ao quadrado menos b ao quadrado, é a mais b que multiplica a menos b. A mais b que multiplica a menos b. Vou colocar aqui embaixo, aqui, o a menos b. Tudo bem? Produto notável. Então, n ao quadrado menos 1 ao quadrado é o n mais 1 que multiplica n menos 1. Esse n menos 1 com esse n menos 1 aqui você pode simplificar, vai sobrar 2 sobre n mais 1 menor do que 1/5. Agora você faz o seguinte, você pode estar multiplicando essa desigualdade aqui por 5, que multiplica n mais 1. N mais 1. E esse número aqui é um número positivo, tendo em vista que n é um número maior ou igual do que 2. Então o sinal da desigualdade se mantém, tudo bem? Quando você multiplicar o primeiro membro por 5, que multiplica n mais 1, o n mais 1 com n mais 1 você vai cortar, vai sobrar 2 vezes 5, 10. Aqui, ó. Menor do que 1/5 que multiplica 5, que multiplica n mais 1, o 5 com 5 você vai cortar, vai sobrar o quê? N mais 1. Então, 10 menor do que n mais 1 significa, passando esse 1 para o primeiro membro, 10 menos 1, 9 menor do que n, ou o contrário, n maior do que 9. N maior do que 9. Então, a fim de que a probabilidade seja menor do que 1/5,
O n, né, deve ser maior do que 9, maior do que 9. Assim sendo, a dimensão mínima do tabuleiro deve ser o quê? 10 por 10, porque o n tem que ser maior do que 9. Portanto, a alternativa certa é a letra D.